Para o meu projeto de PC, eu decidi fazer uma máquina de ficha de D&D. O que é D&D? D&D é, creio eu, o sistema mais famoso de RPG, que é uma sigla para Role Playing Game. Para se jogar, cada jogador tem que fazer a ficha de seu personagem, e para isso ele precisa decidir o nome, a classe e a espécie no caso do D&D, e através de várias regras definir os seus atributos, seus valores de habilidades. Que normalmente você faz isso usando dados, no caso do D&D 1d6, mas pelo Calango eu fiz isso através de geradores de números aleatórios. Através de regras onde você faz a soma e subtração desses números, você estabelece a sequência de maiores, menores, segundo, terceiro maior somas desses dados, depois você atribui esses valores, essas características de força, destreza, constituição e assim por diante, como escrito aqui, sabedoria, inteligência e carisma. Depois você transforma isso em modificadores, que são usados quase no jogo inteiro, na verdade boa parte do jogo. Meu programa é bem simples, mas devido à minha falta de conhecimento do Calango e cabeça durice, não gostaria de dizer, tem mais de 2.400 linhas, 2.430. Mas ele é bem simples. Ele começa com a interface inicial, que pergunta para você, ficha automática de D&D, e ele pergunta, quer fazer sua ficha? Devido a uma péssima piada que eu decidi fazer, todas as perguntas de sim ou não são retóricas. Todas as respostas são sim. Ele não aceita nenhuma resposta que não seja sim. A minha ideia inicial era fazer um sistema de looping, que enquanto você não digitasse S, seja minúsculo ou maiúsculo, ele continuaria perguntando. Mas isso daria muito trabalho, então eu resolvi simplesmente duplicar todos os códigos quando a pergunta é feita, e mesmo se a resposta for diferente de sim, ele repete. Quando você diz sim, que é o que eu mostrarei no exemplo final quando eu mostrar o console, quando você diz sim, ele mostra escolha a espécie do seu personagem, ele mostra as espécies e atribui números a elas, ele pede que você digite o número e entra em uma função. A função diz basicamente o seguinte: se o número da espécie for menor do que 1, ele pede para você, ele pergunta de novo. Se for maior do que 9, ele pergunta de novo, fazendo algumas textinhos engraçadinhos, algumas variações de texto para não ficar perguntando a mesma coisa o tempo todo, mas resumidamente é isso. Depois que você decide, ele atribui o número da espécie a um nome, por exemplo, espécie número 1 é igual a não, e ele também atribui que se a espécie escolhida for número 1, a variável texto bônus vai ser igual ao que está definido aqui. Por exemplo, se você escolher 1, o nome da espécie vai ser igual a não, e a variável bônus vai ser você receber mais 2 de força e também constituição. Depois disso tudo, o nome da espécie vai ser escrito, escreval, você escolheu a espécie, nome da espécie, e depois disso vai ser escreval bônus, que é o que está escrito aqui embaixo. Depois de tudo, mais uma pergunta retórica de sim ou não, que ignora essa resposta e simplesmente continua. E aqui é o rolador de dados. O que esse programa aqui faz resumidamente é traduzir nos termos que o D&D usa. Toda vez que você vai criar um atributo, você faz o seguinte: você roda 4d6, 4 dados de 6 lados, e soma os 3 maiores. Como fazer isso no Calango? Através de um gerador de números aleatórios. No Calango, o gerador ele sempre começa do zero, em um dado de 6 lados não há zero. Então, um gerador de 0 a 5 mais 1. Depois disso, identifica-se qual é o vetor com o menor dado. E depois disso, efetua-se a soma de todos os dados e depois a subtração do menor deles. Depois eu fiz com que o Calango mostrasse a soma de todos os valores de habilidade. Fizesse mais uma texta piadinha aqui, livre-arbítrio é uma ilusão. Isso é caso a pessoa escreva não, ele vai continuar executando o código. Logo depois disso, um código que não é mostrado a quem está usando o console, quem está executando. O que isso aqui faz? Essa cadeia se para com essa cadeia de 6 dentro. Ele basicamente identifica qual é a menor soma, qual é a menor e a maior soma, e vai atribuindo esses valores, e vai atribuindo a variáveis diferentes, até que todos os maior soma, segunda maior, terceira maior, quarta maior, todos os somas estejam atribuindo uma variável maior soma, segunda maior, e por assim por diante. Depois disso, mais uma interação com o usuário,
que pergunta simplesmente se está contente com os valores de habilidade. Outra pergunta retórica, que bom, vamos continuar, quer tentar de novo, e eu não permito que a pessoa tente de novo fazer a rolagem. Eu poderia, mas eu decidi fazer que não. Depois disso tudo, ele pergunta qual é a classe que a pessoa gostaria de jogar. Passa por mais um verificador, mais uma função que verifica que valida a classe. Se for maior do que 12 ou menor do que 1, continuará perguntando até que a pessoa digite o número entre 1 e 12. Depois disso, entra na parte complicada. Da linha 264 até a linha 1990, basicamente, é essa cadeia, uma cadeia de C gigantesca que alguns amigos que estavam vendo o código comigo chamaram de pirâmide de Pascal. O que isso faz? Cada classe tem os valores, as habilidades são mais favoráveis. São as características que são mais importantes para aquela classe. Por exemplo, a classe 1 é o bárbaro. Para o bárbaro é mais importante que seja, os status mais importantes são sua força, sua constituição e sua destreza. Logo, eu fiz com que o Calango atribuísse automaticamente os valores para o bárbaro, que de força como maior soma, a constituição como segunda maior e a destreza como terceira maior. E assim por diante. Além disso, a espécie igual a 1, no caso o anão, ela tem um acréscimo de mais 2 pontos na força e mais 2 pontos em constituição. Agora, isso se repete para todas as raças que eu estabeleci e também todas as classes com suas variações, pois cada classe tem suas características que são mais importantes e precisam de números maiores do que as outras, e todas as raças têm bônus de atributos diferentes. Depois disso tudo, eu faço 6 cadeias de Cs, 6 pirâmides de Pascal, em que eu crio as cadeias de Cs é o que define os modificadores. Para cada número aqui, por exemplo, força 1 ou força entre 2 e 3, 4 e 5, 6 e 7 e assim por diante até 20 e 21, tem um modificador diferente. 1 é menos 5 e 20 é mais 5 e esses aqui são os intermédios. Isso eu faço para todas as habilidades. Poderia ter feito de um jeito mais fácil? Sim, mas eu não sei como. Depois disso, eu atribuo a classe, que era uma variável de número, a uma variável de texto, através disso aqui. Se classe igual a 1, nome da classe igual a bárbaro. Por que eu faço isso? Porque estamos quase na reta final e eu já vou explicar por que eu faço isso. Depois disso, é mais uma interação com a pessoa, mais uma pergunta retórica, em que você se pergunta qual é o nome do personagem, que isso vai ser usado depois, e cria-se a variável nome finalmente utilizada. Sua ficha está pronta, eu gostaria de vê-la. Sim ou não? Pela primeira vez, a resposta para o sim e para o não será diferente. E aqui, a variável nome é chamada, e escreva a variável nome é chamada. A variável classe, a variável de texto classe é chamada, aqui de cima, que foi definida. A variável nome da espécie, que foi definida lá em cima, é chamada aqui novamente. Depois as variáveis de força, destreza, constituição, sabedoria e inteligência são chamadas aqui novamente e os modificadores também. Logo aqui embaixo é as duas cadeias de Cs que definem os ciclos de repetição de perguntas. Agora vamos mostrar o console disso tudo. Gostaria de fazer essa ficha? Sim. Escolha seu personagem, a espécie do seu personagem. Eu gosto de jogar de humano. Eu recebi mais um em todos os atributos. Continuar? Continuarei. Esses são os seus valores de habilidades. Contente com o valor de habilidade? Não, gostaria de ter números maiores. Gostaria de tentar de novo? Sim. Infelizmente você não pode. Triste. Bem, essas são as classes. Eu gosto de jogar de guerreiro, então 7. Você escolheu a classe guerreiro. Se vocês notaram, aqui os números mudaram. É porque já atuou o sistema que faz as somas de todos. Continuar? Sim. Why do you persist? Eu apertei Enter sem digitar uma letra. Eu vou chamar ele de Derek. Gostaria de vê-lo? Sim. Se eu apertar Enter aqui, ele vai mostrar uma frase com uma palavra não muito bonita. E aqui está a ficha pronta.